E que dificuldade o Atlético Paranaense impõe sempre, sempre nos seus jogos para quem precisa assistir para trabalhar, né? Para quem quer assistir, porque é um jogo de Campeonato Brasileiro que tem os donos do direito de transmitir. Então é uma dificuldade sempre o Atlético Paranaense, é um time diferente de todos. É um presidente diferente de todos os outros presidentes, isso há muito tempo, né? Isso a gente sabe. Então, sempre que tem jogo do Atlético, a gente tem que fazer, dar um jeitinho, tem que dar um jeitinho para poder assistir. Mas é uma coisa impressionante. Mas falando nesse jogo, o Atlético Paranaense que jogava em casa, tá brigando aí com o Internacional pela terceira posição. O Atlético Paranaense ficou em quarto e o Inter assumiu a terceira posição, né? Com 29 pontos, tá? Com o mesmo número de pontos do Corinthians e um ponto atrás do líder Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo a menos e o Corinthians também. Palmeiras que vai jogar contra o Cuiabá, deve ganhar, e o Corinthians vai jogar fora de casa contra a equipe do Ceará nesta rodada. Mas o Internacional conseguiu um bom resultado. Pedro Henrique é sempre uma escapada de perigo para o Internacional, né? Sempre uma jogada que leva a alguma coisa, que vai adiante. É uma velocidade impressionante o Pedro Henrique. E agora eu quero ver como o Mano Menezes vai fazer. Com a volta do Wanderson, não tem como tirar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique é o principal jogador do Internacional, o principal atacante do Internacional, sempre com uma esperança, né, de gol, uma arrancada. Ele sempre tem as arrancadas, né, mesmo no último jogo do Internacional, quando todo o time praticamente jogou mal. Pedro Henrique sempre teve aquelas arrancadas, cruzando a bola, faltava o centroavante para colocar a bola para a área, para dentro da rede, já que o alemão tinha saído no jogo anterior. E nesse jogo contra o Atlético Paranaense, ele é sempre, sempre um jogador que arruma um jeito de partir em velocidade. Hoje partiu em velocidade, caiu dentro da área, no choque ali com dois jogadores da equipe do Atlético Paranaense. O juiz da partida não deu nada. O Internacional jogou bem, né? Jogou bem contra a equipe do Atlético Paranaense. Tem coisas que são claras no time do Internacional. A dupla de área titular é Moledo e Mercado. Não tem comparação com a dupla de área que jogou hoje, né? O Kaique Rocha e o Vitão. Porque o Kaique Rocha daquele tamanho, 2 metros de altura, e os jogadores do time adversário cabeceiam como querem dentro da pequena área internacional. A sorte é que cabeceiam para cima, para os lados. Teve um jogador da equipe do Atlético Paranaense que cabeceou 2 bolas dentro da pequena área. Não deu bola para marcação, mas cabeceou lá no terceiro andar, para a sorte do Internacional. Então, fora isso, né, tem coisas certas. 2 zagueiros titulares são Moledo e Mercado, com muita folga, e o centroavante titular do Internacional, o alemão, com muita folga. Porque o Wesley Moraes, o próprio jogador David, que entrou no finzinho do jogo, né, aos 45, mas já participou de uma jogada. Fugiu pelo lado esquerdo e deu um chute reto pela linha de fundo. Então o alemão é muito titular, a dupla de área do Inter, Mercado e Moledo é muito titular e o Pedro Henrique é muito titular. Agora, como vai fazer o Mano Menezes com o Wanderson voltando de lesão? Não sei, só que não dá para tirar o Pedro Henrique, não dá para tirar. Se ele vai colocar Pedro Henrique de um lado e o Wanderson de outro, sem centroavante, ou com centroavante, jogando com o Gabriel, o Edenilson e o Depena, não se sabe, mas são soluções que tem que achar o técnico Mano Menezes, que não pode tirar o Pedro Henrique, que é a jogada mais aguda, a jogada mais audaciosa do Internacional no momento, né? Então foi um bom resultado, Palmeiras 30, Corinthians 29, Internacional 29, essa é a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.